Vamos agora dar um pulo na América do Sul para ver o que temos de novidade sobre aquele verdadeiro terremoto que atingiu a Venezuela ontem, né? Bom, segundo o New York Times, pelo menos 40 pessoas morreram, incluindo civis, em consequência do ataque dos Estados Unidos a Caracas ontem. A informação foi repassada ao jornal por um alto funcionário do governo venezuelano. Agora, segundo o chanceler venezuelano Ivan Gil Pinto, em declaração que ele fez ontem, os Estados Unidos atacaram tanto instalações civis quanto militares em Caracas. Segundo ele, isso configura uma agressão militar direta. Como vocês já sabem, foi decretado estado de emergência em todo o país, né? Trump deu entrevista dizendo que vai administrar a Venezuela, incluindo aí o petróleo venezuelano. Agora, segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca já estaria trabalhando em um plano para essa administração. De acordo com a reportagem, esse grupo de trabalho inclui o Marcos Rubio, o Rezec, que é hoje o chefe do Pentágono, né, e o vice-chefe de gabinete da Casa Branca. O foco, segundo o jornal, seria criar uma estrutura governamental temporária, com prioridade para restaurar a indústria do petróleo e tentar estabilizar o país. Agora, meus amigos, o próprio Wall Street Journal avalia que essa ideia de um controle temporário dos Estados Unidos sobre a Venezuela ainda é extremamente incerta. Ou seja, existe o plano, mas a execução e até a viabilidade política disso estão longe de serem claras. Enquanto isso, dentro da Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça já se movimentou. A corte nomeou a vice-presidente Delcy Rodrigues como chefe de Estado interina. Isso acaba indicando a tentativa rápida de manter alguma continuidade institucional em meio ao caos, né? E, gente, parece que soa um pouco estranho, né? Porque Trump disse que já conversou com ela e que estaria tudo certo. E ela deu entrevista dizendo que o único presidente da Venezuela é Maduro. Hoje, em Caracas, um alto funcionário venezuelano declarou que o governo do país permaneceria unido em torno do presidente Nicolás Maduro. E Maduro está em um centro de detenção em Nova York, né, aguardando a audiência judicial que vai ocorrer na segunda-feira. Veja só o que o ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse. Aqui, a unidade da força revolucionária está mais do que garantida, e aqui há apenas um presidente chamado Nicolás Maduro Moros. Que ninguém caia nas provocações do inimigo. Fecha aspas. Bom, por causa de suas conexões com o setor privado e seu profundo conhecimento sobre petróleo, que é a principal fonte de receita do país, Rodrigues há muito tempo é considerada a integrante mais pragmática do círculo íntimo de Maduro. Mas, como comentei com vocês, ela contradiz publicamente a fala de Trump de que está disposta a trabalhar com os Estados Unidos. O governo venezuelano afirma há meses que a campanha de pressão de Trump é um esforço para tomar posse dos vastos recursos naturais do país, especialmente seu petróleo. E isso acabou ficando ainda mais evidente após os comentários de Trump no sábado sobre o assunto, né? Quando ele afirmou que grandes companhias petrolíferas americanas vão se apoderar desse petróleo. Veja o que Cabelo falou sobre isso. Abre aspas. Estamos indignados porque, no fim, tudo foi revelado. Foi revelado que eles só querem nosso petróleo. Fecha aspas. Bom, a empresa estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, está pedindo que algumas de suas joint ventures reduzam a produção de petróleo bruto, fechando campos petrolíferos ou grupos de poços em meio a uma paralisia da exportação, né? As exportações de petróleo do país, que faz parte da OPEP, estão paralisadas desde que os Estados Unidos anunciaram no mês passado um bloqueio aos petroleiros sancionados que entram e saem das águas venezuelanas. Antes, a Venezuela era uma das nações mais prósperas da América Latina, mas a economia do país despencou progressivamente após as sanções impostas ao petróleo do país. Agora, se a oposição achava que ia ter o resultado das urnas chancelado após a derrubada do presidente autocrático, eu acho que eles se enganaram, hein? Para decepção da oposição venezuelana, Trump deu pouca atenção à ideia de Maria Corina Machado, líder da oposição de 58 anos e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, de assumir o poder. O presidente, que como vocês devem lembrar, sonhava com o prêmio que foi concedido a essa líder oposicionista, né? Disse que ela não poderia governar a Venezuela porque não teria apoio popular. Apesar de muitas nações ocidentais, gente, se oporem a Maduro, houve muitos apelos para que os Estados Unidos respeitassem o direito internacional e resolvessem a crise diplomaticamente, né? Para além da invasão, que constitui crime de agressão, há o crime contra a imunidade de chefe de Estado, o que também incomoda os países que não querem se envolver mesmo estando felizes com a queda de Maduro. Os democratas disseram que foram enganados em recentes coletivas do Congresso e exigiram um plano para o que virá a seguir.
E o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, planeja se reunir amanhã para discutir o ataque dos Estados Unidos que o secretário-geral Antônio Guterres descreveu como um precedente perigoso. Bom, gente, dando um pulinho na Ásia, segundo a agência Kyodo, citando fontes do governo japonês, a Coreia do Norte teria lançado 2 mísseis balísticos, hein? Esses mísseis acabaram caindo no mar do Japão, fora do território japonês propriamente dito. Como vocês já sabem, esse tipo de teste nunca é tratado como algo rotineiro na região, né? Os chefes de Estado-Maior, os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul já tinham informado que um míssil havia sido lançado pela Coreia do Norte. Ou seja, houve uma confirmação inicial por Seul e, na sequência, mais detalhes vindos de Tóquio, indicando que não foi apenas um lançamento. Segundo as autoridades japonesas, os mísseis caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão, o que acaba reduzindo o impacto direto e imediato, mas não elimina a preocupação. Mesmo assim, a Guarda Costeira japonesa emitiu alertas para embarcações que navegam na área, recomendando que elas evitem se aproximar de possíveis fragmentos dos mísseis. Bom, gente, sem sair da Ásia, tem alguns analistas que estão dizendo que o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela pode encorajar a China a reforçar suas reivindicações territoriais, especialmente sobre Taiwan e áreas do Mar do Sul da China. Mas não se precipitem, isso não aceleraria nenhuma decisão chinesa de invadir Taiwan. Segundo esses analistas, os cálculos de Xi sobre Taiwan seguem uma lógica própria. Eles estão muito mais ligados à situação interna da China e ao desenvolvimento das capacidades militares do país do que a ações americanas na América Latina. E eu, gente, diria que essa situação estaria relacionada em grande parte à forma como a China se relaciona com o tempo e com o longo prazo. Nessas condições, dificilmente a China entraria em um atoleiro com a mesma facilidade com que os Estados Unidos costumam entrar, né? De acordo com William Young, do International Crisis Group, o discurso tradicional de Washington sempre foi o de acusar Pequim de violar o direito internacional. Só que, segundo ele, esse argumento fica enfraquecido depois da ação dos Estados Unidos na Venezuela, né? Nas palavras de Yang, isso acaba oferecendo aberturas e até uma espécie de munição barata para que a China use contra os Estados Unidos em debates futuros. Agora, tem um detalhe importante nesse contexto. Poucas horas antes de ser sequestrado, gente, Maduro se reuniu em Caracas com uma delegação chinesa de alto nível, hein? As imagens foram publicadas pelo próprio Maduro nas redes sociais. Essa delegação incluía Qiu Xiaoqi, representante especial da China para assuntos da América Latina e do Caribe. O Ministério das Relações Exteriores da China não comentou o paradeiro dessa equipe após os acontecimentos. Segundo Shi Yonhong, professor da Universidade Renmin, a questão de tomar Taiwan depende da capacidade militar chinesa, que ainda está em desenvolvimento, e não do que Trump fez em um continente distante. Ou seja, a Venezuela não entra nessa equação operacional. Na mesma linha, Neil Thomas, da Asia Society, afirma que a China trata Taiwan como um assunto interno. Por isso, Pequim dificilmente usaria a ação dos Estados Unidos na Venezuela como precedente para um ataque militar através do Estreito de Taiwan. Segundo Thomas, a China, inclusive, tende a explorar o contraste político. Enquanto Washington se envolve em intervenções externas, Pequim quer se apresentar como defensor da paz, do desenvolvimento e de uma liderança moral. E nas palavras dele, Xi está muito mais preocupado com a China do que com a Venezuela, torcendo para que esse episódio vire um problema prolongado para os Estados Unidos. Por fim, gente, do lado taiwanês, Wang Chiu, parlamentar sênior do Partido Governista e membro do Comitê de Relações Exteriores e Defesa, rejeitou a ideia de que a China possa simplesmente copiar a ação americana e atacar Taiwan. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.